que disse Mauro Cid que fez ele voltar para prisão? Lembrando, mais uma vez, uma investigação sobre certificados de vacina, que foi levada para o inquérito das milícias digitais, que não tem nada a ver com vacina. Ele não tem foro privilegiado. Mesmo assim, ficou lá dentro do inquérito relatado pelo ministro Moraes. Foi preso preventivamente por falsificar vacina. Qual é o motivo de prisão preventiva? Ficou mais de 120 dias preso, sendo que, segundo a lei, até 40 dias precisa ter um indiciamento da PGR. Não teve. Fez um acordo de delação premiada contra sinalização da PGR. E, nesse acordo de delação premiada, sugere que houve a tentativa de golpe. Vai lá, conversa com um amigo, com alguma pessoa próxima no telefone e diz, olha, aí vem, né, a definição. Eles não estão interessados na verdade. Eles querem consolidar, confirmar uma narrativa já pronta. Não existe mais lei. A lei é o ministro Moraes. E eu tive que falar coisas que eu não sabia. Eles sugeriram que eu ia ficar dezenas de anos na cadeia. Minha família, pai, esposa, filha, envolvida. E aí eu falei, o que sugere coação. E, obviamente, uma delação nula, com as provas também anuladas. Como está acontecendo agora, até mesmo com as empresas pegas que confessaram o maior esquema de corrupção da história e que estão tendo penas anuladas. Lembrando que o ministro Gilmar Mendes chegou a falar em tortura para esse tipo de situação em que você coloca uma pessoa presa, né, e depois faz um acordo de delação. Mas, enfim, em menos de 24 horas, depois de falar sobre a confirmação de uma narrativa e que as decisões já estão tomadas, ele vai para o Supremo. Por que o Supremo? Olha só que notícia que veio aqui. Algo que faz a gente pensar, né? Cid desmaiou e precisou ser socorrido durante o depoimento do Supremo. Ele foi preso na sexta-feira por violar medidas cautelares impostas pelo Supremo. Passou mal durante o depoimento da corte e precisou ser socorrido. O episódio ocorreu no subsolo da corte. Eu não tinha ouvido falar antes, né, de depoimento no subsolo do Supremo. O sujeito estava tão à vontade, né, disse que não foi coagido. Nesse interrogatório falou que não foi coagido, que foi de livre e espontânea vontade, daí ele simplesmente desmaia. E rapidamente houve busca e apreensão na sua casa. Levaram o seu celular, levaram o celular da sua esposa, enfim. E aí ele fala, né, em narrativa que precisa ser confirmada. Quem está divulgando essa narrativa? Quem está operando o público para fazer essa manipulação midiática? Ora, os grandes grupos de comunicação estão recebendo centenas de milhões aí deste governo, desse regime que está em operação no Brasil. E aí a gente vê uma das militantes de redação mais aguerridas, né? Se você está comprando a ideia de que se cair a delação do Cid cai toda a operação, muita calma. A delação do Cid era a cereja de um bolo já pronto e confeitado. Sim, os principais caminhos estão em documentos obtidos antes pela investigação. Vamos mostrar na conexão. Então já está havendo aqui uma manifestação preventiva, né? Se tiver que anular a delação, não tem problema. Não vai abalar a narrativa, o bolo já foi feito. Olha a comparação que a militante de redação coloca. E aí, a gente tem, ao longo do dia, a Lula News, que é a liderança aí da militante de redação, a vanguarda da propaganda desse regime, falando que conversou com ministros do Supremo e ela disse, repetindo o ministro, tudo que vem dos bolsonaristas tem método. Ora, como é que ministros que se apresentam numa condição de vítima estão já tratando pessoas que eles estão julgando como manipuladores, ardilosos, mentirosos e como basicamente inimigos? A base de qualquer julgamento justo é a isenção de quem julga. Se nós temos ministros que se apresentam aí como opositores e como inimigos até do chamado bolsonarismo, como é que a gente pode, e como vítimas desse bolsonarismo, como é que a gente pode esperar qualquer julgamento isento? Já não tivemos ministro falando que ajudou a vencer o bolsonarismo, nós vencemos o bolsonarismo. Não tivemos ministro relatando que poderia ser até assassinado por bolsonaristas. Como é que um ser humano pode ser isento ao se apresentar dessa forma? Mais, né? Tivemos ministro apresentando ao público uma tese inteira em que apresenta o movimento bolsonarista, apesar dele não dar esse nome, né? Ele falar de extrema-direita populista, como a maior ameaça para a democracia. Então, essa é a narrativa que o Mauro Cid apresentou. A narrativa é que a direita no Brasil é uma ameaça à democracia, é golpista, é reacionária, é truculenta, é violenta, é a pior coisa que pode existir e, portanto, isso justifica todas essas medidas arbitrárias, ilegais, autoritárias que estão sendo promovidas. Censura, perseguição, prisão. É preciso justificar tudo isso. Mas, no final, quem é o maior beneficiário de todo esse movimento? Ora, não são as pessoas que foram pegas durante a Lava Jato saqueando o Brasil e que agora estão de volta ao poder? Será que há uma preocupação com a democracia ou há uma preocupação na
consolidação do poder. Mas tem um vídeo aqui que demonstra, né, não só o nível de manipulação dessa imprensa, mas também, né, um certo sadismo. Vejam aí a expressão da militante de redação ao anunciar que o Mauro Cid chegou a desmaiar quando recebeu a ordem de prisão. Mas o fato é que no momento em que ele recebeu a voz de prisão, ele não aguentou e desmaiou. Passou mal. Ou seja, olha ela segurando o sorriso, né? Talvez não Aqui o outro militante de redação rindo, não escondendo o sorriso. esperasse, é isso. Talvez, eu imagino que ele esperasse. Porque... Olha com quem ele foi mexer, né? Olha com quem ele foi mexer, né? Veja, o sujeito é réu num processo completamente ilegal, foi colocado lá numa investigação para se pegar outras provas, para compor a narrativa e confirmar a decisão, mas a imprensa não está preocupada com isso. A imprensa está preocupada em manter essa mesma narrativa, obviamente com essas pitadas aí de sadismo, né? Que sempre aparece em qualquer processo revolucionário, em que você consegue submeter o seu oponente, que você trata como inimigo, né, a todo tipo de arbitrariedade. Esse lado mais negro do ser humano, ele aflora. Né? Você sente prazer em ver o inimigo passando por todo tipo de arbitrariedade. É isso que está acontecendo no Brasil. Para investigadores e ministros do Supremo, na mesma Lula News, Cid faz jogo duplo para tumultuar a investigação. A estratégia deles é a lavajatização dessa investigação. Primeiro, dizer que o Moraes é um juiz que não é competente para esse caso, assim como o Moro foi considerado na Lava Jato. Mas a pergunta é competente? Competente aqui no termo jurídico juridicamente, ele deveria estar relatando esse caso? E a resposta é um sonoro não, porque Cid não tem foro privilegiado e essa investigação iniciou por suposta falsificação de cartão de vacina. Cid devia estar na primeira instância. Tantos outros casos, tantas outras manobras, o próprio inquérito das fake news produzido, né, parido ali através de uma leitura torta, no mínimo, para dizer o mínimo, do regimento interno do Supremo, que fala de investigação se um crime acontece nas dependências da corte. E as dependências da corte virou o Brasil inteiro. E aí tudo caberia, né? Um inquérito que foi tratado aí pela Raquel Dodge, então PGR, como tribunal de exceção, que foi pedido o arquivamento. Há uma vasta prudência na corte dizendo que se o Ministério Público pede o arquivamento, não pode ser tomada outra decisão que não o arquivamento, porque a Constituição Federal definiu, né, que o titular da ação penal é o Ministério Público. Se o Ministério Público não vê motivo para seguir uma investigação, essa investigação não pode seguir. Enfim, é uma sequência tão grande de arbitrariedades, mas essa sequência de arbitrariedades, ela precisa ser justificada justamente por coisas graves, tipo um golpe, né? Pô, tem coisa mais séria do que um golpe, então essa narrativa está pronta. Então, Cid está preso novamente, mesmo depois, né, de ter ido lá no subsolo do Supremo, segundo a imprensa, e dito, sim, senhor, não foi nada disso, foi livre, espontânea vontade. E o Dallagnol resumiu: o Supremo acusa a Lava Jato do que ele próprio faz. E o negócio é tão sério e as pessoas já estão com tanto medo, emparedadas, que a gente vê até mesmo, né, a defesa do ex-presidente Bolsonaro, que poderia aproveitar essa situação para expor o que está acontecendo. E a defesa vem e diz, não, nós não temos nada a ver com isso, não vamos fazer nenhuma manifestação. Nós vemos vários parlamentares da oposição em silêncio, com medo de serem caçados, de serem o próximo lá nas catacumbas do Supremo a ter que falar o que esse pessoal quer ouvir. É esse ponto que chegou o Brasil. Tudo, obviamente, em defesa da nossa democracia.